Muito bem, vamos comentar então, versículo por versículo, do 21 ao 31, Romanos 3. O versículo 21 diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Ou seja, a justiça aí quer dizer justificação. O que é justificação? Justificação é colocar a pessoa de acordo com a vontade de Deus, é colocar a pessoa de acordo com a lei de Deus. O ser humano andava fora da lei de Deus, o ser humano era inimigo de Deus. Pelo sacrifício de Jesus, o ser humano é colocado em harmonia com Deus, ou seja, aquele que crê em Jesus Cristo automaticamente está justificado, ou seja, está em sintonia com Deus, está de acordo com a lei de Deus. A palavra justiça em romano significa justificação. E justificação é isso, colocar a pessoa em conformidade com a lei de Deus. No versículo 21, então, diz: agora, ou seja, naquela época, naquele tempo, né, em que Jesus morreu, se manifestou sem lei a justiça de Deus. Jesus Cristo se manifestou sem pregar lei alguma, mas só a graça. Tendo testemunho da lei e dos profetas. Por que tendo testemunho da lei e dos profetas? Porque a lei e os profetas profetizaram Jesus Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, ou seja, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus está, portanto, justificado, ou seja, está de acordo com a lei de Deus. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre judeu ou grego. Todos só podem ser salvos, só podem ser justificados pela fé em Jesus, não mais pela lei. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, tanto judeus como não judeus pecaram e todo mundo está fora da graça, da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, versículo 24. Sim, todo ser humano agora que crê em Jesus é justificado, ou seja, é colocado de acordo com a lei de Deus pela graça de Deus, sem mérito algum, sem obedecer nenhuma lei, pela redenção que é em Cristo Jesus. Sim, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ou seja, Deus propôs a redenção que há em Cristo como propiciação pela fé no sangue de Jesus, versículo 25. Para demonstrar a sua justiça, ou seja, Deus quis demonstrar a justiça dele, ou seja, a justificação, pela remissão dos pecados que eram antes cometidos sob a paciência de Deus. Versículo 25, então, diz que Deus propôs a redenção pela fé no sangue de Jesus, para demonstrar a justificação pela remissão dos nossos pecados. Quem crê em Jesus tem os seus pecados redimidos, então fica justificado, ou seja, de acordo com a lei de Deus. Versículo 26 diz: para demonstração da sua justiça, ou seja, Deus, na redenção de Jesus Cristo, mostra a sua justiça, a sua justificação, nesse tempo presente, ou seja, naquele tempo presente, não é hoje, 2000 anos depois, é naquela época, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 26. Sim, Deus é justo e Deus é aquele que justifica todo aquele que tem fé em Jesus. Versículo 27. Onde está a jactância, ou seja, onde está o orgulho? Não tem orgulho. Por quê? Porque se eu fosse salvo obedecendo às obras da lei, então eu poderia me orgulhar, dizendo: eu fui salvo pelo meu mérito, pelos meus méritos. Mas não, somos salvos só pela fé em Jesus. Jesus é que detém todo o mérito. Então, versículo 27. Onde está a jactância, o orgulho? Não existe. Só Jesus Cristo pode se jactar. Só Jesus pode dizer: eu salvei a humanidade. Nenhum homem pode dizer: eu me salvei. Por qual lei? Versículo 27. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Ou seja, a salvação veio pela lei da fé. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer. Não há nada. Ele pode cumprir toda a obra da lei. Isso não vai justificá-lo. Por que a lei não pode justificar o homem? Porque a lei tinha uma maldição terrível. A lei dizia: maldito aquele que deixar de cumprir algum desses mandamentos. Ou seja, ninguém conseguiria cumprir a lei. E se a pessoa deixasse de cumprir um, ela era então maldita. Essa era a maldição da lei. Versículo 29, Paulo pergunta: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Não, Deus é Deus dos judeus e Deus dos gentios. Versículo 31, anulamos, pois, a lei de Deus pela fé? Não, não anulamos a lei. Ou seja, estabelecemos a lei, porque a verdade é que a lei, o fundamento da lei, é Jesus Cristo. Toda a lei de Moisés escondia, ocultava Jesus Cristo dos olhos dos judeus. Mas hoje, Jesus está revelado. Eu espero que eu tenha ajudado, feito alguma coisa para esclarecer nesse vídeo tão curto.